Olá, gente querida! Estamos em época de Páscoa. E essa é uma época gostosa, tem feriadão, tem chocolate. Mas muitos me perguntam, ou muitos não sabem, quando eu pergunto, o que é a Páscoa? Você sabe de onde que veio e qual é a raiz, a essência da Páscoa? Sim, é a crucificação de Jesus e é a ressurreição dele, com certeza, é o ponto principal. Mas a Páscoa já era comemorada há muito mais tempo. Antigamente, o povo hebreu, lá no início, quando a Bíblia foi escrita, você começa a estudar a história e você verifica que o povo hebreu estava preso no Egito. Eles eram escravos. E essa escravidão, ela só foi, digamos assim, desfeita quando aconteceram as 10 pragas do Egito. Existem N filmes e histórias contando isso. E Moisés conduziu o povo para fora do Egito. Mas a Páscoa já aconteceu lá mesmo no Egito. A comemoração. Como assim, Carlos? Olha só. Na última praga, ou na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, em que o faraó e todos os egípcios não acreditavam, isso não se sabe o que vai acontecer, e não quiseram nem dar ouvidos para Moisés. Mas Moisés disse para o seu povo, o povo hebreu, olha só, temos uma orientação, e a orientação divina ou de Deus é: esta noite façam um sacrifício de um cordeiro e passem o sangue deste cordeiro nos umbrais das portas. E aonde tiver a marcação de sangue nos umbrais das portas, não haverá nenhum mal acontecendo. O anjo da morte não tocará, não entrará nesta casa. Essa era a palavra de Deus para o seu povo. E todos os que obedeceram, o povo de Israel, obviamente, veio a noite terrível em que todos os primogênitos, inclusive o primogênito do faraó, morreu. Deus liberou o anjo da morte para dizimar, porque ele havia preparado o seu povo para tal. E aonde tinha a marcação do sangue, não houve a morte e ninguém se feriu, ninguém morreu. E depois, se comemorou, inclusive, esse grande feito de Deus. Mas o que eu quero que você se atenha a detalhes é que havia o Pechá, que significa passagem. Em inglês a palavra Passover, que tem a ver com a passagem por cima das casas demarcadas com sangue. Foi isto que fez a diferença para que não houvesse um hebreu, um integrante do povo de Deus sequer morrendo naquela noite, em que do lado egípcio todos os primogênitos morreram. O anjo da morte passou por cima, a morte não entrou na casa, a morte passou e esqueceu desta família dos hebreus, enfim, de todos que estavam demarcados. Então houve a Passover, a passagem por cima, o Pessah. E depois disso, os hebreus comemoraram, esse grande feito, essa salvação de Deus para com a vida deles e de suas casas e famílias. Obviamente a história conta depois que o faraó queria muito se livrar, então agora vão embora de uma vez, vocês estão livres, porque depois dessa... E diga-se de passagem que, de novo, se você continuar na história, ele se arrependeu poucos dias depois e foi atrás do povo de Israel, e aí passaram pelo Mar Vermelho, pelo Jordão, também pelo Mar Vermelho primeiro, na verdade, e morreram lá os soldados do faraó afogados. Enfim, essa história talvez já é mais conhecida, tem muitos filmes sobre isso, mas de lá até o momento atual, a Páscoa é uma comemoração da passagem da morte para a vida.
E eu quero te desafiar a pensar e principalmente a entender que Jesus foi, o mesmo como o povo fez um sacrifício e passou sangue nos umbrais da porta, Jesus foi o sacrifício do Cordeiro perfeito que nos salvou da morte eterna para a vida eterna. Ele morreu e aí ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está à direita, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, para que a gente passe da morte para a vida, assim que recebermos esta mensagem. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É a passagem de um estágio de morte para a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Foi isso que o Senhor Jesus nos conquistou, nos delegou, nos concedeu, se somente assim acreditarmos, entregarmos a nossa vida. O anjo da morte não toca mais as nossas vidas. Esta é a comemoração, por isso nós podemos ser felizes e comemorar com tanta intensidade a Páscoa, a passagem da morte para a vida em Cristo Jesus. Eu quero te desafiar, eu quero que você reflita, não pense só no chocolate, no tempo em família, mas pense na vida que Jesus nos concedeu. Ele teve que morrer, ele teve que sangrar, e o sangue dele nos purifica e nos livra da morte eterna para a vida eterna. Você pode até questionar, puxa vida, mas eu não sabia que a Páscoa era exatamente isso. Pois é, ela já era comemorada há muito tempo. Mas Jesus Cristo veio fazer o projeto perfeito para que eu e você hoje não precisássemos mais sacrificar, simplesmente nos arrepender e aceitar a obra de Cristo, permitir que o sangue de Cristo nos purifique e por causa disso eu tenho direito à vida eterna, se eu assim aceitar esta obra. Então a minha comemoração e a sua comemoração deve ser para com Jesus, não com o coelhinho da Páscoa, não com o chocolate, apesar de que eu gosto e como, mas não é a prioridade. Neste final de semana, nessa Páscoa, pense de fato em o que eu e você recebemos em Cristo Jesus. E se você ainda não conhece esse Cristo Salvador, que nos resgatou da morte eterna para a vida eterna, fale comigo, entre em contato, vá na igreja, olhe os filmes que já estão disponíveis, The Chosen e tantos outros. Eles vão fazer você entender ainda mais do que o que de fato comemoramos na Páscoa. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça e que a sua Páscoa em família seja uma Páscoa lembrando da obra maravilhosa e do Pessah. Ou seja, da passagem por cima do anjo da morte. Em Cristo Jesus nós temos a vida, e a vida em abundância e eterna. E ela começa aqui. Tome a decisão certa, que Deus te abençoe e que a sua Páscoa seja mais do que abençoada. Em Cristo Jesus.